Olá pessoal, vamos a mais um entendimento e agora com comentário desativado eu tirei um peso, um fardo da minha cabeça. E se você ver a lista de transmissão aqui, ó, como que o pessoal tá falando é isso mesmo, não adianta dar pérolas aos porcos, deixa eles baterem, deixa eles aí ficar aí querendo xingar, deixa eles ficar mordendo a orelha. Eu quero acabar com esse Cláudio Mendes, eu quero acabar com esse Evangelho Eterno. Fica à vontade, só não vai me encher, mas a paciência. É isso para mim que eu queria. Isso para mim. E aqui na lista de transmissão, se eles entrar aqui, eu divulgo o nome deles, o número deles. Aí vocês da lista de transmissão mandam uns elogiozinhos aí, tá bom? Aí vocês deixam aquela carne aflorar mesmo e mandam aqueles comentários para ele. E eu vou excluir ele aqui. Então é assim que eu vou continuar agora sem esse peso dos comentários, tá? E se você precisar de qualquer coisa, vai lá na lista de transmissão, lá embaixo na descrição, se inscreve. Eu quero entrar nessa lista de transmissão. Gente, daqui a pouquinho vai ter, sei lá, milhares de pessoas nessa lista de transmissão. Vai ser muito bom, porque aí sim nós estaremos reunidos. Olha que coisa maravilhosa, qual a ideia que eu tô tendo? Então essa lista de transmissão vai crescer e a gente vai estar reunido de uma forma virtual. Olha que coisa linda, no Evangelho Eterno. Falando, nos ajudando. Aí sim, né? Porque aí as pessoas, olha, eu preciso disso, preciso daquilo, e você vai, ajuda e tal, e a gente faz aquele pacotão, né? Faz aquele cestão e ajuda. Vai ser bacana isso aí, eu acho que vai ser legal. Enquanto você deixa esses comentários ativados, o pessoal não fica meio acomodado, né? Mas eles desativados, eu acho que vai ser interessante isso aí. E eu tenho, na lista de transmissão, eu tenho paciência, né? Porque quando a pessoa entra com algum comentáriozinho, a gente vai resolvendo aqui. Vamos lá. Quais são as verdadeiras intenções de Satanás? Vixe, quais são as verdadeiras intenções de Satanás? Eu ainda tenho foto lá de quando eu fui para o Mato Grosso do Sul. Aí, ó lá. E agora eu vou de novo, hein? Dia 6 de setembro agora eu tô embarcando. Só que agora eu vou de ônibus, vou com a patroa, vou com os netos, né? Quero fazer vídeos na estrada. Olha, cheguei aqui no posto tal, aquele posto Graal. Você conhece o posto Graal da Castelo Branco? Aquele posto Graal, diz a lenda que aqueles funcionários ali do posto Graal é porque comeu uma coxinha e tomou um café, a conta ficou tão alta que ele não conseguiu pagar e ele fica no posto Graal como funcionário até pagar a conta. Diz a lenda. Então vamos lá, que coisa interessante. Veja que entendimento maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 ao 11. Presta atenção na essência, presta atenção na contextualização, na história. Isso aqui eu podia até tirar os versículos, sabe? Eu vou tirar, eu vou deixar só. Vamos fazer uma leitura contínua aqui para a gente ver. Como se a gente estivesse lendo uma história, um livro, né? Aqui, deixa eu ver, numeração de versículo eu vou tirar. Texto contínuo eu vou colocar assim, pronto. Vamos fazer essa leitura no texto contínuo, tá? Então eu só sei que está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 2, aqui é do versículo 5 até esse aqui em diante, até o 11, né? Eu tirei os versículos para a gente fazer uma leitura direta. Vamos ver se fica mais fácil o entendimento. Olha que coisa minuciosa. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha que coisa interessante aqui, gente. Então eu fiz uma leitura contínua sem numeração de versículo, mas sabemos que ele está em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Então aqui Paulo estava falando de uma pessoa, de um rapaz que tinha feito alguma coisa. Esse rapaz
é provavelmente o que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando fala daquele rapaz que teve relações sexuais com a sua madrasta. E de acordo com a lei dada a Moisés, de acordo com a lei dada ao acusador, Moisés era o acusador. Moisés era o Satanás. Moisés era um diabo. Satanás, diabo, Satã e diabolos, eles significam a mesma coisa. É um adjetivo para um mentiroso, para um opositor, para um acusador. Você entendeu? Então aqui Paulo estava falando para os irmãos, olha, vamos perdoar ele, vamos tratar ele com carinho, para que não seja essa culpa, esse peso demasiadamente esteja sobre ele. Não sobrecarregue ele sobre esse fato, essa transgressão que ele cometeu. Então vamos nos reunir e vamos perdoar ele. Você consegue entender que essa leitura que nós fizemos aqui, Paulo estava falando para a igreja, os irmãos que se reuniam como igreja, é amenizar, perdoar ele, consolar, exortar, admoestar ele, entendeu? Orientar ele, ó, rapaz, não faz mais isso, tal. Porque senão, o que acontece? Quem vai te abraçar é Satanás. Quem vai te abraçar é o acusador, é a sentença, é a lei. Paulo estava falando que Paulo conhecia sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo estava falando que conhecia as intenções do acusador, do adversário. Paulo conhecia as intenções daqueles que tinham 613 itens para sentenciar, para julgar e sentenciar aquele rapaz. Paulo conhecia. Então era sobre isso que Paulo estava. Paulo não estava falando aqui que Paulo conhecia as intenções de um ser de chifre, de cauda, que solta fogo pela venta. E tem um religiosinho mais tradicional que fala que esse Satanás solta fogo até pelo carcanhar. Então leia, faça essa leitura assim. Tem uma leitura como se você estivesse lendo uma história, sem essa coisa que você vai entender melhor. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. Você entendeu? Então bastou somente, gente, vamos perdoar ele, bastou somente a punição que vocês já deram a ele. Sei lá que punição foi essa, ficar afastado ali dos irmãos um tempo, sei lá, ficar plantando bananeira, ficar colhendo açaí, não sei se tinha açaí naquela época, ficar procurando de avião, essas coisas. Então, Paulo estava falando, basta, gente, basta, só essa punição já chega para esse camarada aí. Já chega, não precisa mais que isso não. Vamos resolver a nossa situação aqui dentro, em nosso convívio. Não você ficar sentenciando a pessoa a vida toda. Fulano fez aquilo, fulano praticou uma obra da carne, aí a pessoa, nos dias de hoje, a pessoa fica, taxa, coloca aquele crachá na testa do camarada, da mulher, fala, você fez isso, e pela vida toda. Paulo estava falando aqui, gente, chega, só isso, ficou preso, quanto tempo ficou? 10 anos, 12 anos, 15 anos, pagou a pena dele, acabou. Tira esse rótulo da testa dessa pessoa, tira esse crachá. Pagou a pena. A pena na nossa legislação essa foi imposta a ele. Ele acabou, cessou. Isso, eu estou falando parte externa. Mas dentro da comunidade ali, fez aquilo, puniu, Paulo estava falando, chega. Chega isso daí. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Paulo estava falando que essa pessoa ela deveria ser perdoada e volta a falar tudo de novo. As pessoas deveriam cuidar dele, ter carinho, demonstrar ali compaixão com aquela pessoa, para que ele não tivesse uma excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que
Em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos quais são as intenções dele. Vamos ver esse Satanás aqui? Quem é Satanás? Eu quero te levar na Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ó, Almeida Revista Atualizada com números Strong, ó. Dicionário Strong. Vamos ver aqui? Olha aqui, vamos ver o que significa Satanás aqui. Satanás, vou ver no 4567. 2 cliques. Vamos aqui. Esse monte de coisa foi acrescentado. São os religiosos, teólogos que acrescentaram isso. O que importa no entendimento desse dicionário é o que está em negrito, em palavras garrafais. Isso daqui, ó. Isso aqui. Veja, Satanás, de origem aramaica e relacionada tal com uma fixa, tal. Olha aqui, adversário, parênteses, alguém que se opõe a outro em propósito ou ação. É alguém oposto, alguém contrário. Aí vem o entendimento dos doutores. Nome dado, aí você vê que é letra não mais garrafais, minúsculo. Você vê que isso aqui é o entendimento de teólogos. Ao príncipe dos espíritos maus, o adversário invertebrado de Deus e Cristo. Você acha que tem cabimento? O Senhor dos senhores, o Criador de tudo, que está lá em Isaías 45:5, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há outro Deus. Tem cabimento? Aí ele, tá vendo? Eles colocam assim, ó, incita a apostasia de Deus ao pecado, engana os homens pelas suas astúcias. Não é nada disso, não é nada disso. Então o que aqui, ó, em letras garrafais, significa adversário, alguém que se opõe a outro em propósito e ação. Jesus falou para Pedro, Pedro, você é um Satanás. Vai, afasta de mim, Satanás. Você conhece as coisas dos homens. Claro, porque Jesus estava falando que deveria sofrer, que seria pendurado e não sei o que lá. Aí Pedro pulou, não, Senhor, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, nós deixaremos acontecer isso. Quer dizer, Pedro estava se opondo, Pedro estava sendo um opositor por aquilo que Jesus iria passar. Jesus falou, afasta de mim, opositor, você está sendo contra. Eu podia ter falado assim, você está se opondo ao que tem que acontecer comigo. Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Quer dizer que Pedro ali tinha chifre, tinha cauda, tinha vermelho, soltava fogo? Não. Pedro estava se opondo, estava sendo do contra. Era isso que estava acontecendo, meu amado irmão e minha amada irmã. Então, Satanás é um adjetivo, nunca foi um ser do mal. Você consegue entender? Aí, voltando aqui. Então, ele estava falando dessa situação, voltando aqui na Nova Almeida Atualizada, que era para perdoar aquele rapaz e não levar em consideração as intenções de Satanás. De quem? Olha aqui, ó, Gálatas 5,16. Veja o Satanás que Paulo falou quem era aqui. Gálatas 5, do 16 em diante. Digo, porém, o seguinte. Tá vendo que eu tirei os versículos aqui também. Esses numeração não são versículos. Isso aqui são referências de estudo, isso aqui. Digo, porém, o seguinte. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Cadê Satanás aqui? Satanás o que aqui? A carne. Porque Satanás luta contra o Espírito e o Espírito luta contra Satanás. Porque o opositor luta contra o Espírito e o Espírito luta contra o opositor. Você consegue entender? Porque são opostos. O Espírito, o desejo do Espírito e os desejos da carne são opostos. Olha aqui. Paulo estava falando da natureza carnal perversa, dos acusadores, de quem tinha lei para acusar e sentenciar aquele rapaz fora da comunidade dos irmãos que se reuniam como igreja. Então aqui está o Satanás, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da... Olha aqui a lei. Por quê? Porque quem sentenciava era a lei. Quem acusava era a lei.
Quem era um opositor era a lei. Era o Satanás aqui, ó. Aqui, ó. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha as intenções de Satanás aqui, voltando aqui, olha aqui. As intenções de Satanás aqui. Cadê aqui? Voltando aqui. Cadê? Mas se não são guiados, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras, olha aqui, ora, as intenções, ora, as obras, ora, os desejos de Satanás, da carne, da natureza carnal. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha as intenções de Satanás aqui. Imoralidade sexual. O que foi que aquele jovem fez com a madrasta? 1 Coríntios 5. Teve relações sexuais. E perante a lei de Moisés, ter relação sexual com a madrasta, o homem deveria ser levado fora da cidade e ser apedrejado até a morte. Então isso era as intenções do opositor. As intenções de Satanás. Eram essas as intenções que Paulo estava falando. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria. Essas tiazinhas, essas pessoas que ficam acendendo vela para uma estátua, que fica fazendo o nome do não sei o quê, que fica ajoelhando, vou pagar promessa, vou de joelho, não sei o que lá. Aqui, ó. Elas estão por influência de Satanás. Olha que a feitiçaria, os feiticeiros, os umbandistas, os vuduzistas, essa turmarada, esses Allan Kardec, espírita, eles são o quê? Eles estão na feitiçaria, eles estão fazendo a obra de Satanás. Eles estão praticando a obra de Satanás. Você consegue entender? Eles estão praticando a obra da carne. Inimizade, rixa, ciúmes. Tá vendo? Uma pessoa ciumenta, ela está sob a influência, sobre as intenções malignas de Satanás. Da natureza carnal. As iras, eu aqui de vez em quando eu dou um zupa. É as intenções de Satanás. É a carne, a natureza carnal aflorada. Por isso que eu desativei esses comentários. É uma coisa a menos para me importar com essas cabeças de bagre, essas cabeças de minhoca. Você entendeu? Por quê? Porque a ira, de vez em quando Satanás dá uma aflorada. Mas não é aquele Satanás que babando mão para trás. Não, isso é espírito de engano na religião. É a natureza carnal da pessoa. Sabe quando Satanás pegou... Uma hora eu podia fazer um vídeo desse. Sabe quando Satanás pegou Yeshua? As intenções de Satanás pegou Jesus de Nazaré. Sabe quando foi? Você sabe, né? Quando lá no pátio do templo, ele pegou aquele chicote e saiu descendo um chibata em todo mundo. Seus ladrões, salteadores, vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de comércio, de negócio. Saiu. Aquilo era Satanás aflorado, gente. Aquilo era a natureza carnal. Aquelas eram as intenções de Satanás na vida de Yeshua. No deserto, olha, quando bateu a fome dos 40 dias sem beber nada, sem comer nada, Satanás deu grito. O desejo carnal de Jesus de Nazaré gritou, eu quero água, eu quero fome. Imagine o cara 40 dias. A pessoa, quando eu era do sistema que eu fazia esse jejum de babaquice que eles fazem aí, 2, 3 dias, a gente já ficava vendo bicho, vendo coisa coisado, com fome, cuscuz, vendo todas essas coisas. Imagina 40 dias. Aí Satanás, as intenções dele, ó, pula para fora. Era isso, ó, discórdias, divisão, facções, invejas, bebedeira. Aqui, ó, a pessoa que enche o pote é Satanás aflorado. As orgias, as coisas semelhantes a esta. Aí essas aqui tá o homossexualismo, o lesbianismo, tá mentira, tá quem pega a Bíblia para falar que dízimo é dinheiro. Ei, você que fala que dízimo é dinheiro, quem fala pela sua boca é Satanás. É o oposto do espírito, é a natureza carnal. Quando você fala que uma pessoa ela é purificada dentro de uma piscina, cheia de bactérias, cheia de coliformes fecais, é Satanás que está te orientando. É a sua natureza carnal. É isso daí, gente. Nada mais que isso. Você consegue entender? Então, por isso que ele falou aqui, ó. Ele falou, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa,
eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções da natureza carnal. É isso que é as verdadeiras intenções de Satanás. É o desejo carnal do ser humano. É nada mais que isso, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo. E se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva, ative o canal, ative o sininho. E se você quiser comentar alguma coisa, eu desativei os comentários, mas vai lá na descrição, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que realmente está interessada, está vendo que tem coerência em nossos vídeos, vai lá na descrição, tem um número, o link do nosso WhatsApp, e você se inscreve lá e a gente coloca você na lista de transmissão e você entra no nosso grupo. Vamos dizer que você está entrando na nossa igreja, na igreja espiritual da internet, vamos dizer assim. Tá? Nos dias de Paulo se reuniam como igreja. Os judeus se reuniam nas sinagogas. Estão por aí falando que estão na graça e reunindo como igreja na graça, sendo que o fim da graça foi há quase 2000 anos, mas tudo bem. Estão reunindo na graça. Então nós aqui também agora estamos nos reunindo através da lista de transmissão do Zap Zap. Vai lá no final, pronto, tá bom? Você tem uma mensagem para passar para os irmãos, você vem, a gente, se for uma coisa que tem coerência, a gente manda para frente, senão a gente retém. Tem uma dúvida, a gente tenta tirar. Se não souber, a gente pede ajuda aos universitários e assim por diante, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E Satanás, quando nós praticamos qualquer obra da nossa carne, são as intenções de Satanás, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.